paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso. Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos estudando Bibliologia. Estamos aqui partindo agora para o tópico 3, onde vamos falar sobre a Bíblia como a Palavra de Deus. Nesse tópico 3, nós vamos trabalhar os seguintes subtópicos. A letra A inspiração divina da Bíblia. Letra B, harmonia e unidade da Bíblia. E a letra C, provas da inspiração divina da Bíblia. Vamos aqui então para o tópico 3, letra A, e vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Bom, nós temos aqui a seguinte informação dentro desse tópico 3. O que diferencia a Bíblia dos demais livros que existem no mundo é justamente a inspiração divina da Bíblia. Nós temos alguns versículos, que falam sobre esta inspiração divina. Lá em Jó, capítulo 32, versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é um texto que fala muito diretamente sobre os textos bíblicos, sobre a Bíblia, que é divinamente inspirada, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, é devido a essa inspiração divina que a Bíblia ela é chamada, como por exemplo em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, de a palavra de Deus. Então vamos observar aqui, dentro desta pergunta, o que é inspiração divina? Vamos tentar responder isso de maneira assim bem clara, Eu até escrevi aí, e está na tela. A inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura e sem nenhum erro. Então a própria Bíblia, ela reivindica para si o fato dela ser inspirada por Deus. Nós temos em vários textos bíblicos, em vários versículos, a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Então a gente tem aqui esta expressão, assim diz o Senhor, que é uma espécie de carimbo de autenticidade da inspiração divina. Essa frase, assim diz o Senhor, ocorre em toda a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia Sagrada, ocorre em torno aí de 2.600 vezes, além de outras expressões equivalentes a essa, Assim diz o Senhor. Então essa expressão, essa frase, ela é como se fosse um carimbo de autenticidade, É como se fosse uma informação de que a Bíblia, na verdade, é inspirada por Deus. Então foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Deus quem falou através dos escritores da Bíblia. Então nós temos aí Ezequiel capítulo 11, versículo 5, depois você pode ler essas referências, além dessa que eu citei, vou citar aqui mais algumas. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14 e 15, e 2 Crônicas capítulo 24 e versículo 20, ok? Então vamos aqui para dentro desta letra A ainda, sobre a inspiração divina da Bíblia. Vamos ver aqui sobre as falsas teorias existentes acerca da inspiração da Bíblia, tá? Então vamos observar aqui esses itens, esses tópicos aqui. Então existe algumas teorias acerca da inspiração da Bíblia, mas são teorias falsas. E é bom que nós as conheçamos para podermos entender aquela que citamos anteriormente, que é a correta. Então, olha,
primeira falsa teoria da inspiração da Bíblia é a teoria da inspiração natural humana. Essa teoria, mais uma vez eu digo, é uma teoria falsa, né? Ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e de força intelectual de modo especial, né? Essa teoria, ela nega o sobrenatural. Então ela nega que a Bíblia foi inspirada por Deus. Ela apenas foi escrita por pessoas muito inteligentes, né? E com uma capacidade intelectual muito grande. A segunda teoria falsa acerca da inspiração divina da Bíblia é a teoria da inspiração divina comum. O que essa teoria ensina? Ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje vem sobre os crentes quando os crentes oram, pregam, cantam, né? Tem uma vida mais próxima de Deus. Isso é um equívoco. Por quê? Porque a inspiração comum que o Espírito Santo concede aos crentes, ela, em primeiro lugar, ela admite gradação, ou seja, o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao crente, à medida em que ele ora e consagra-se, e ao passo que a inspiração dos escritores da Bíblia não admite graus, não admite graduações. A segunda coisa, a inspiração comum pode ser permanente, enquanto que a dos escritores bíblicos foi uma inspiração temporária. Terceira falsa teoria da inspiração da Bíblia é a teoria da inspiração parcial. Ela ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Isso é refutado pelo texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A próxima falsa teoria da inspiração da Bíblia é a teoria do ditado verbal. Essa teoria ensina que a inspiração da Bíblia só ocorreu com relação às palavras, não deixando lugar para o estilo do escritor. Essa falsa teoria, faz dos escritores verdadeiras máquinas, escrevendo sem noção de mente e raciocínio, o que é um absurdo. A última falsa teoria da inspiração da Bíblia é a teoria da inspiração das ideias. Ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não inspirou as suas palavras. Essas palavras, segundo essa teoria, ficaram a cargo dos escritores, Essa falsa teoria diz que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras, Essas ficaram a cargo dos escritores. Ora, a palavra é a expressão do pensamento. Então, uma ideia ou um pensamento inspirado só pode ser expresso por palavras inspiradas. Depois, com calma, vocês vão ler 2 de Pedro 1:21, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e Apocalipse capítulo 22 e versículo 19. Vamos aqui então para o próximo assunto, a teoria correta sobre a inspiração da Bíblia. Bom, a teoria correta da inspiração da Bíblia, ela é chamada de teoria da inspiração plenária. Eu até coloquei aí em negrito, que ensina que todas as partes da Bíblia foram igualmente inspiradas.
que os escritores não funcionaram iguais máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo que os capacitava. Essa teoria afirma que homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo que os que escreveram foi palavra de Deus. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem mesmo os escritores, nem qualquer outro servo de Deus pode ser chamado inspirado no mesmo sentido e com essa mesma finalidade. Então vamos aqui para o próximo assunto. Diferença entre revelação e inspiração divinas. Então, revelação é uma coisa, inspiração é outra. Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas que ele não conhece. Isso é revelação. Quanto à inspiração, a gente já viu, né, a sua definição lá na página anterior. A inspiração nem sempre implica em revelação. Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, mas nem todas as informações ali colocadas estão ali colocadas por revelação. Lucas, por exemplo, foi inspirado a examinar trabalhos já existentes, já conhecidos. Ele informa isso lá, né, no versículo 1 até o 4 do capítulo 1 do seu Evangelho. Nós temos aqui exemplos de partes da Bíblia que foram concedidas a seus escritores por meio de revelação. Então, a de Lucas, por exemplo, ele foi inspirado, não é, a examinar trabalhos existentes. Então, ele escreveu, né, um texto inspirado a partir de coisas conhecidas. Mas nós temos aqui exemplos na Bíblia de pessoas que escreveram, né, inspirados por Deus, recebendo revelações, recebendo coisas desconhecidas. Por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis, Moisés teria escrito por revelação. Daniel, muitas partes do seu livro foram escritos por revelação. Nós temos aqui, né, um exemplo para citar para vocês, que é quando o rei Nabucodonosor sonhou, né? E aí Daniel revelou o sonho que Nabucodonosor havia sonhado e ainda deu a interpretação. Por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo, né? Paulo não andou com Jesus. A sua conversão teria ocorrido ali no ano 35, né, depois de Cristo. Porém, as suas epístolas, né, nos conduz a grandes e profundas doutrinas bíblicas, né, sobre a igreja, sobre regeneração, sobre justificação, sobre o Espírito Santo, que é a pneumatologia, estudada na teologia sistemática, ressurreição, glorificação. Ele recebeu também revelações acerca da escatologia, não é? Então, nós temos revelação, que é aquilo dado por Deus a um escritor de algo que ele não conhecia, e temos inspiração para escrever o texto daquilo que lhe foi revelado ou de coisas que já se conhecia, tá? Então esta é aqui a explicação. Então vamos aqui para diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. Vamos lá. Diferença entre declaração da Bíblia e registro de declaração. A Bíblia não mente, mas ela registra a mentira que outras pessoas disseram. Nesse caso, não é a mentira que é inspirada, e sim o registro dela. Exemplo, ou exemplos, né? Ela registra que o insensato diz no seu coração, segundo o Salmo 14 e versículo 1, não há Deus. Essa declaração
não a Deus, quem a citou, não foi inspirada, mas o registro dessa declaração pelo escritor, aí sim foi inspirada por Deus. Então a Bíblia registra, por exemplo, o caso da morte do rei Saul, né? Onde este lançou-se sobre sua espada e morreu, né? E aí o Amalequita, que trouxe a notícia da morte de Saul, mentiu, dizendo que tinha sido ele quem matara Saul. Ora, o que se deu ali foi o registro da declaração do Amalequita, o que não significa que a Bíblia minta. Bom, durante a leitura bíblica, então é preciso a gente verificar, né, quem, para que tempo e em que sentido o texto está falando, e a gente precisa conferir, né, a fonte, as intenções antes de absorver aí as chamadas informações. Bom, nós já estamos com 16 minutos de aula, vai ficar então para a próxima aula o tópico 3, né, a Bíblia como a palavra de Deus, e vamos continuar nesse assunto. Vamos falar aí na letra B, que é a harmonia e unidade da Bíblia. Ok? Então, Deus abençoe aí a sua vida.